Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso segundo encontro da reflexão da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. É o nosso segundo encontro. Vamos trabalhar a questão. Dentro dessa questão, primeiro artigo. A questão era: a doutrina sagrada, o que é? Qual o seu alcance? E vimos que essa questão é dividida em 10 artigos. E agora vamos trabalhar o primeiro artigo. Ele começa com uma proposição, uma pergunta, que vai ser o fundamento de toda a reflexão que ele vai trabalhar nesse primeiro artigo. A proposição é necessária outra disciplina, além das disciplinas filosóficas? Esta é a pergunta que ele faz. Então ele vai dividir a reflexão em 3 momentos. No primeiro momento, ele vai apresentar a tese, Nessa tese, vai descobrir: existem outras doutrinas além das disciplinas filosóficas? A tese, então, vai sustentar as disciplinas filosóficas em 2 pontos. Logo depois que ele apresentar, ele vai apresentar, então, uma antítese, que é uma realidade, um argumento oposto à tese que ele havia falado. Na antítese, ele vai demonstrar que a Escritura inspirada por Deus não faz parte das disciplinas filosóficas. Então ele vai apresentar a tese, primeiro ele apresenta a proposição, depois ele vai apresentar a tese, essa tese em 2 pontos, para justificar a tese. Depois ele vai apresentar a antítese, mostrando então que a Escritura é inspirada por Deus. Então, por ser inspirada por Deus, não é o princípio da razão humana, então ela não faz parte das disciplinas filosóficas. Depois ele vai apresentar a síntese, levando em consideração a tese, levando em consideração a antítese. Agora ele vai responder na síntese. Isto é, ele responde as 2 questões anunciadas na tese e no final ele vai concluir: a teologia, portanto, que pertence à doutrina sagrada, difere, agora vem, em gênero, daquela doutrina que é considerada parte da filosofia. Então, este é o esquema que na leitura vocês vão poder, então, olhar. O que ele apresenta como tese, o que ele apresenta como antítese, e depois o que ele apresenta como síntese, nesse primeiro artigo. Então, a tese: é necessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas? Ele diz, quanto ao primeiro artigo, que diz: essa doutrina é necessária, assim se procede. Parece, não é certeza, parece que não é necessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas, mas só parece. Ele vai mostrar que é necessário, porque há uma diferença entre filosofia e teologia. Primeiro, então, na tese, ele vai apresentar 2 pontos. Primeiro ponto: na verdade, o homem não deve esforçar-se por alcançar aquilo que está acima da razão humana. Não te afadigues com as obras que te ultrapassam.
caso aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 22, diz o Eclesiástico. Ora, o que se encontra à altura da razão é ensinado suficientemente nas disciplinas filosóficas. Olha que ele busca um argumento da escritura do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 22. E esta tese, este ponto, vai mostrar, né, o que se encontra à altura da razão é ensinado suficientemente nas disciplinas filosóficas. Portanto, parece supérfluo haver outra doutrina além das disciplinas filosóficas. É o primeiro ponto da tese. O segundo ponto da tese para justificar a tese. Além disso, só há doutrina a respeito do ente, do ser. Pois só se conhece, o ente aqui é o ser, pois só se conhece o que é verdadeiro. Este é verdadeiro. E este é conversível, como ente. Ora, nas disciplinas filosóficas, se trata de todos os entes, de todos os seres que existem, e mesmo de Deus. Eis porque uma parte da filosofia é chamada de teologia. Então, a teologia era uma parte da filosofia. E São Tomás vai mostrar que não. A teologia, né, não é parte da teologia. A teologia não é parte da filosofia. Também chamada, a teologia era chamada ciência divina. Como mostra o filósofo, aqui Aristóteles, no livro 4 da Metafísica. Portanto, não é necessário haver outra doutrina, além das disciplinas filosóficas, já que a teologia também faz parte da reflexão filosófica. Agora, ele vai colocar a antítese, que se opõe àquilo que foi falado na tese. Ele diz, em sentido contrário, então antítese, disse na segunda carta a Timóteo, toda a escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça. Então ele usa 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para justificar a antítese. Né? Ora, uma escritura inspirada por Deus não faz parte das disciplinas filosóficas. Filosófico porque a filosofia é obra da razão humana. Portanto, é útil que, além das disciplinas filosóficas, que trata da razão humana, haja outra ciência inspirada por Deus. Agora, nós vamos, então, entrar diante da tese, da antítese. São Tomás vai responder, isto é, ele vai apresentar a síntese, olhando os aspectos de uma e de outra, agora ele apresenta a síntese. Na síntese ele diz, respondo, era necessário existir para a salvação do homem, além das disciplinas filosóficas, que são importantes, que são pesquisadas pela razão humana, uma doutrina fundada na revelação divina, que no caso é a teologia. Primeiro, então, nessa síntese ele diz, primeiro, por quê? Porque o homem está ordenado para Deus, em direção a Deus. Essa preposição para indica movimento, para Deus. Como para um fim, objetivo final, que ultrapassa a compreensão da razão, como diz Isaías. Ele vai citar então Isaías, capítulo 63, versículo 3. O olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparaste para aqueles que te amam. Ora,
É preciso que o homem que dirige suas intenções e suas ações para um fim, objetivo final, antes conheça este fim. A partir do momento que você tem consciência, lucidez aonde você quer atingir, você então deve dirigir suas ações através desse fim, seu objetivo. Era, pois, necessário para a salvação do homem que essas coisas que ultrapassam sua razão, que a filosofia não trata de revelação, né, lhe fossem comunicadas por revelação divina. Até mesmo com relação ao que a razão humana pode pesquisar a respeito de Deus, porque claro que Deus pode ser conhecido também pela razão humana, embora ele ultrapassa toda a possibilidade de conhecimento humano. Era preciso que o homem fosse também instruído por revelação divina. Com efeito, a verdade sobre Deus, pesquisada pela razão humana, chegaria apenas a um pequeno número, depois de muito tempo e cheia de erros. No entanto, do conhecimento dessa verdade depende a salvação do homem. A salvação do homem não está na filosofia, está na revelação, na teologia, que se encontra em Deus. Assim, para que a salvação chegasse aos homens com mais facilidade e maior garantia, era necessário que fossem eles instruídos a respeito de Deus por uma revelação divina. Esta é, no caso aqui, é a síntese dada e refletida por São Tomás. Portanto, agora vem, ele vai então chegar à síntese. Além das disciplinas filosóficas, que são pesquisadas pela razão, era necessária uma doutrina sagrada, tida por revelação. Então, são duas disciplinas diferentes, filosofia e teologia. Agora ele vai responder, então, quanto à primeira tese, porque ele tinha colocado 2 pontos sobre a tese. Ele vai responder. Quanto ao primeira tese, portanto, deve-se dizer que, embora não se deva investigar por meio da razão o que ultrapassa o conhecimento humano, contudo, o que é revelado por Deus deve-se acolher na fé. Uma coisa é a razão, outra coisa é a fé. Eis porque ali mesmo se acrescenta. Aí foram mostradas muitas coisas superiores à mente humana. Né? E nisso se funda a doutrina sagrada. Quanto ao segundo argumento da tese, deve-se dizer que a diversidade de razões no conhecer, deve-se dizer que a diversidade de razões no conhecer determina a diversidade das ciências. Tanto o astrônomo como o físico chegam à mesma conclusão. A Terra é redonda. Mas o primeiro se utiliza de um raciocínio matemático que prescinde da matéria, ao passo que o físico, por um raciocínio que tem em conta a matéria. Nada impede que os mesmos objetos de que as disciplinas filosóficas tratam, enquanto são conhecíveis à luz da razão natural, sejam tratados por outra ciência. Então, no caso aqui, a astronomia e a física, como conhecimento à luz da revelação divina. Então, vamos repetir o que ele fala. Nada impede que os mesmos objetos de que as disciplinas filosóficas tratam, enquanto são conhecíveis à luz da razão natural, sejam tratados por outra ciência, como conhecidos à luz da revelação divina.
A teologia, portanto, agora vem a conclusão final, que pertence à doutrina sagrada, difere em gênero daquela que é considerada parte da filosofia, que era a teologia fazia parte da filosofia. Agora tem uma teologia cujo fundamento é a doutrina sagrada e não a razão humana. Então esse é o nosso primeiro artigo, né, refletido aqui por São Tomás de Aquino, né? Nós lembramos que tem uma questão de 10 artigos. Tratamos o primeiro artigo, onde se fala esta doutrina é necessária, e diante dessa doutrina necessária, que reflete o primeiro artigo, ele diz, é necessário outra doutrina, além das disciplinas filosóficas. Então ele vai desenvolver as teses, antítese, a síntese. Ele deu a resposta e depois refletiu sobre os dois primeiros pontos da tese. Então, essa é a primeira reflexão. Na primeira reflexão, a teologia pertence à doutrina sagrada. Ao pertencer à doutrina sagrada, ela difere daquela que é considerada parte da filosofia, a teologia que é refletida pela filosofia. É claro que quando uma coisa é da fé, um artigo de fé, que você dá o consentimento de fé, outra coisa é uma reflexão filosófica. Por exemplo, quando você pergunta, Deus existe, ex existe. Deus existe, ex para fora, é um ser que se manifesta. Deus existe. Nessa pergunta, nós estamos aqui no campo da filosofia, porque é um campo que vai mostrar, através do raciocínio, a existência de Deus. Outra coisa é quando você diz, você crê em Deus, aí você já está no campo da fé. Então, a questão da revelação, a questão da filosofia. Depois nós vamos entrar no próximo encontro, no artigo 2, a doutrina sagrada é uma ciência, né? Nós estamos respondendo então a questão primeira. Nessa questão primeira, nós vamos passar para o segundo artigo, né? Trata-se de uma ciência, mas isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.